Milionário fica chocado ao descobrir que mendiga negra cuida sozinha de 3 bebês e segredo. Ricardo, um milionário paulistano, andava sozinho por suas ruas luxuosas, onde a ostentação gritava a cada esquina. Sua mansão, um palácio de concreto e vidro, refletia não apenas riqueza, mas também a solidão que o cercava como um manto pesado. Ele tinha tudo, mas ainda assim sentia um vazio profundo, um eco que amplificava sua solidão à medida que os dias passavam. Os vendedores ambulantes e o caos da cidade sempre pareceram distantes de sua bolha de opulência, até que aquele dia mudou tudo. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Um barulho diferente entre o zumbido da multidão. Era a tia, uma jovem mulher com pele negra e cabelos desgrenhados, empurrando um carrinho improvisado. O que parecia, à primeira vista, um simples carrinho de feira, na verdade, era uma tábua de madeira lascada, pintada com tintas diversas e repleta de vida. 3 bebês, pequenos pacotes de fragilidade. Estou fazendo o que posso. Esses meninos precisam de mim. Se os serviços sociais os encontrarem... A frase ficou suspensa no ar, e a expressão dela mudava, revelando um profundo medo. Ricardo sentiu um nó na garganta. O mundo perfeito que ele conhecia se desvanecia, dando lugar a uma realidade crua e palpável. A conversa fluiu, e cada palavra de tia era carregada de peso. Ela falava de sua luta diária e das ameaças da sociedade, que não via aqueles bebês como seres humanos, mas como estatísticas. Ele precisava saber mais. O que ele não esperava era que, ao contar sua história, tia revelasse um segredo capaz de fazer suas paredes de luxo tremerem. Um dos bebês, o menor, era filho de uma mulher que ele amara e perdera numa tragédia que assombrava seus sonhos. A dor ressurgiu, densa, como um fantasma que ele acreditava ter exorcizado. Ricardo se viu, pela primeira vez, confrontado com sua avareza. Sua riqueza, que não preenchia o vazio. Ele não era apenas um homem de negócios. Tia, com sua força silenciosa, lhe mostrava que a vida não era feita apenas de negócios e lucros, mas entrega e amor. Determinando-se a ajudar tia e as crianças, Ricardo não sabia que isso despertaria o olhar ameaçador de um rival de negócios que sempre quis derrubá-lo. Ao mesmo tempo, a ajuda que ele ofereceria poderia desenterrar segredos que deveriam permanecer enterrados. Enquanto a entrega de Ricardo começava a mudar sua visão de mundo, um telefonema anônimo cortou a atmosfera carregada de emoção. Você não deveria ter se envolvido. A voz arranhava com um tom ameaçador. Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. O que viria a seguir? Ele estava prestes a enfrentar não apenas sua avareza, mas a possibilidade de criar uma nova família. Aquele lar improvável com quem mais precisava. O futuro se desenhava incerto, e a única certeza era que algo muito maior estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos! Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a voz ameaçadora ressoava no telefone, Ricardo sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. As palavras ecoaram em sua mente. Você não deveria ter se envolvido. Uma nuvem de incerteza pairou,
e seus pensamentos se tornaram nebulosos. O que ele havia feito? A ideia de que sua vida perfeita estava prestes a se desmoronar o deixava em pânico. Ele olhou para a tia, que estava diante dele com os olhos fixos, aninhando os bebês com uma ternura que o deixou sem ar. A conexão que sentiu com ela se intensificou, e, no entanto, uma sombra de dúvida começou a se infiltrar em seu coração. Tia, quem são esses bebês exatamente? O medo se misturava com a necessidade de entender. São meus, Ricardo, mas não como você pensa. A voz dela falhou por um instante, tudo ficou em silêncio. O barulho das ruas distantes desapareceu, e no lugar disso, o som da respiração apressada de Ricardo ecoava como um tambor. Os olhos de tia se encheram de lágrimas, enquanto ela tentava encontrar as palavras. Eu sou a mãe deles, mas não da forma como as pessoas esperam. Eles vieram de um lugar muito escuro. Nesse momento, a realidade pareceu desmoronar ao redor de Ricardo. Ele sentiu a terra sob seus pés tremer. E então, como se o universo estivesse conspirando para desvelar verdades, a porta de sua mansão se escancarou com um estrondo. Iris, sua ex-esposa, entrou de forma abrupta. O vestido de gala que usava estava desordenado, e sua expressão era de desespero. Ricardo, eu ouvi, você não pode se envolver com ela. A voz dela havia se alterado, uma mistura de choque e raiva enquanto apontava para a tia. A tensão no ar era palpável. Ricardo olhou de um lado para o outro, atordoado. O que estava acontecendo? Você não entende. Eles são parte de mim. Tia gritou. A dor de sua voz ressoou no coração de Ricardo como um grito de socorro. Iris fitou os bebês, e seu rosto se contorceu em horror. Um deles é nosso. As palavras caíram no silêncio como uma bomba, e o mundo parou por um instante. Ricardo ficou paralisado, a cabeça girando. Nosso, ele repetiu, a incredulidade transparecendo em seu tom. Tia respirou fundo, as lágrimas escorrendo livremente. Eu não queria que você soubesse assim. Mas o menor, o que está ao meu lado, ele é o seu filho, Ricardo. As palavras cortaram como uma faca e tudo o que ele conhecia começou a desmoronar. A revelação deixou Ricardo sem chão. Enquanto ele lutava para compreender a profundidade do que acabara de ouvir, Iris olhou para ele. A mágoa em seus olhos era palpável. Você se deixou levar pelo desejo de ajudar. Mas eles não são só crianças. São um peso, Ricardo. Não! A voz de tia subiu de tom. Eles são inocentes. Eles não têm culpa. A furiosa defesa dela fez a tensão aumentar ainda mais. E os passantes na rua começaram a parar e a observar, murmúrios de curiosidade e reprovação preenchendo o ar. O telefone de Ricardo vibrou novamente e ele atendeu. A mensagem na tela o fazendo tremer. Você sabe que está com problemas, não sabe? A verdade sobre essas crianças e tia vai vir à tona. E você não vai gostar do que vai descobrir. Chomo. A voz familiar soou, mas agora carregava um tom gélido, como se o próprio diabo estivesse em sua porta. Com a revelação monumental de paternidade, a tensão entre Ricardo, tia e Iris alcançou um ponto de ruptura. A vida que ele conhecia estava em frangalhos, e a mensagem ameaçadora na linha o lembrou que a luta estava apenas começando. O futuro agora parecia obscuro e repleto de mistérios. O que mais estava escondido?
Que segredos ainda se desvelariam? E, acima de tudo, como ele iria encarar essa nova realidade? Uma tempestade estava prestes a estourar. Enquanto as palavras de Iris ecoavam na mente de Ricardo, a atmosfera ao redor parecia ficar mais pesada. O pulsar do seu coração acelerava, e ele sentiu que a tensão era quase palpável. Tia olhava para ele com uma mistura de esperança e medo. Ele respirou fundo, tentando reunir seus pensamentos. Mas antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor irrompeu da rua. A multidão ao redor começou a se agitar, e um clamor de surpresa se espalhou. De repente, a porta de um carro preto se abriu com violência. Homens vestidos de preto saíram em direção à tia e aos bebês. O olhar de Ricardo se fixou em um deles, que parecia se aproximar com um propósito ameaçador. "Saia do caminho!" ele gritou, empurrando as pessoas que estavam ao redor. Tia recuou, cobrindo os bebês com o corpo, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Não! Eles são inocentes! O que você quer?" Tia gritou, sua voz cortante em meio ao caos. O homem não respondeu. Ele estendeu a mão, agarrando Tia pelo braço, com uma força brutal. E Ricardo se lançou na direção deles. Seu instinto de proteção ativado. "Solte-a!" Ele parou, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. Nesse instante, o homem que conduzia o grupo virou-se, e o rosto de Ricardo palideceu. Era Victor, seu antigo sócio, aquele que havia sido responsável por sua queda anos atrás. "Ricardo, você realmente não aprendeu, não é?" A voz de Victor era um misto de deboche e frieza. "Você se envolveu em algo que não consegue entender. Essas crianças, elas não pertencem a você." As palavras intensificaram o temor e a confusão na mente de Ricardo. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, o desespero começando a invadir sua voz. Victor sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. "Elas estão ligadas a um negócio muito maior. E você, meu amigo, tem uma dívida com pessoas que não são fáceis de lidar." A tensão aumentou. As pessoas na rua começavam a observar, algumas filmando, outras murmurando. Ricardo se sentiu exposto, como se todas as suas fraquezas tivessem sido reveladas. O que aquelas crianças tinham a ver com seu passado? Ele virou-se para a tia, que agora estava pálida, as mãos tremendo enquanto ela apertava os bebês contra si. Victor continuou, sua voz baixa e ameaçadora. "Você achou que poderia salvá-las? Não tem ideia do que está se metendo. Cada um daqueles bebês tem um preço e você se comprometeu a pagá-lo quando se aproximou deles." Um grito cortou o ar e Ricardo percebeu que havia perdido o controle da situação. Não era apenas sobre ele e as crianças. Havia forças maiores em jogo. Sem aviso, a multidão começou a se agitar ainda mais. O barulho do carro começou a aumentar e alguém gritou que a polícia estava a caminho. Ricardo sentiu que o tempo estava escapando. "Tia, precisamos sair daqui!" ele gritou. Mas o olhar dela estava fixo em Victor e um olhar de reconhecimento cruzou o rosto dela. "Não, não pode ser!" ela murmurou, trêmula. As palavras foram como um golpe para Ricardo. O que ela sabia? Tia teve um lampejo de compreensão, quase como se copiássemos um quebra-cabeça que finalmente se encaixava, e ele sentiu um frio na espinha. Nesse momento, o telefone de Ricardo vibrou novamente. Ele hesitou, mas não havia como ignorar agora. Olhando para a tela, as palavras queimaram em sua mente. A verdade sobre o passado de Tia está prestes a vir à tona. Você precisa estar pronto. O universo de Ricardo desmoronava com cada segundo.
Ele estava prestes a descobrir que as suas ações estavam entrelaçadas em uma teia de segredos e mentiras que poderiam destruir tudo o que ele acreditava. O que mais estava escondido? Desesperado, ele puxou Tia para mais perto, determinado a proteger aqueles bebês e a mulher que, de alguma forma, havia se tornado parte de sua vida, mesmo em meio a tanta devastação. O futuro deles era uma neblina densa, e enquanto o caos aumentava ao redor, ele se preparava para enfrentar a verdade que se aproximava rapidamente. Enquanto as palavras de Iris ecoavam na mente de Ricardo, a atmosfera ao redor parecia se tornar mais pesada. A tensão era intensa e o barulho da multidão ao redor aumentava. Ele olhou para a tia, que mantinha os bebês contra o peito, o medo e a esperança misturados em seu olhar. Ricardo respirou fundo, tentando reunir seus pensamentos, quando imediatamente um grito cortou o ar. "Ricardo! Abaixem-se!" Alguém na multidão gritou. Em um instante, tudo se transformou em caos. Era Fernando, o verdadeiro pai das crianças. A expressão de Fernando era de pura fúria, enquanto avançava na direção deles. "Não posso deixar você levá-los", Ricardo gritou, mas a voz dele mal era ouvida em meio ao pânico crescente. Fernando estava determinado, e sua presença era quase palpável, uma tempestade prestes a se desenrolar. O olhar de Tia se encheu de terror. Ela sabia quem ele era, sabia do que ele era capaz. "Você está prestes a fazer um grande erro", disse Fernando, sua voz baixa, quase sussurrando, mas com uma ferocidade que fez o coração de Ricardo disparar. "Esses bebês não pertencem a você. Nunca pertenceram." O tumulto na rua parecia pulsar com adrenalina, e uma onda de murmúrios se espalhou pelo meio da multidão. "Eles são meus filhos também", Tia contestou, forças reunidas, mas seu rosto era uma máscara de angústia. "Você não pode levar eles." Ricardo sentiu que a situação estava fora de controle. O ar estava tenso e tudo parecia flutuar entre realidades. Fernando avançou, um movimento decidido com uma mão estendida, e então algo aconteceu. Um tiro ecoou, e a multidão gritou em conjunto. O mundo parecia excluir o tempo. Ricardo congelou, a mente dando voltas. O som havia vindo de um dos homens de preto que estava com Victor. A bala atingiu Fernando no ombro e ele tombou ao chão, a expressão de surpresa estampada em seu rosto. "Não! O que você fez?" Tia gritou, seu desespero ressoando com uma sinceridade dolorosa. Ricardo mal pôde processar o que estava acontecendo. A vida que conhecia estava desmoronando ao seu redor. O sangue começou a se espalhar no chão, misturando-se com as lágrimas de Tia, enquanto ela se inclinava para ajudar Fernando. Eu não posso", disse Ricardo, o coração em pedaços, enquanto a confusão dominava sua mente. A sensação de impotência o esmagava. Sua ideia de conseguir proteger Tia e os bebês estava se esvaindo. Com Fernando no chão, ferido e vulnerável, o jogo mudava rapidamente. Ele percebeu que não era mais apenas uma luta por mães e filhos, mas uma batalha por sobrevivência. E então, no meio do caos, algo mais se revelou. O olhar de Fernando, que antes repelido pelo desespero se transformou em um brilho cínico, fixou-se profundamente nos olhos de Ricardo. "Você não sabe ainda, mas você é o verdadeiro alvo", ele disse, uma frieza em sua voz que cortou como uma lâmina. "O que você acha que sabe sobre o passado de Tia? Há mais neste jogo do que você jamais poderia imaginar." As palavras parecem se expandir na mente de Ricardo como um eco distante. Ele lutou contra a intenção,
Tentava entender um mistério que se escondia sob a superfície, algo que o ligava a essa história de um jeito que ele nunca imaginou. Tia estava em seus braços, as crianças chorando na sua volta, e o ato de proteção se tornava algo quase impossível. Uma sirene rasgou a noite, o som da polícia se aproximando. A multidão começou a dispersar, alguns em pânico, outros em busca de seus celulares, capturando o momento. Ricardo sentiu um nó na garganta e um misto de desespero e determinação. Ele precisava descobrir a verdade sobre o passado de Tia. Mas, mais do que isso, ele precisava entender o que havia realmente acontecido naquela noite. A vida dele estava prestes a mudar para sempre, mas ele não sabia se estava eufórico ou aterrorizado. E enquanto Tia olhava para ele, cheia de questionamentos, ele percebeu que a sua busca tinha apenas começado. Um mistério imenso os envolvia. E a verdade poderia doer mais do que qualquer ferida exposta, enquanto o sangue de Fernando manchava o chão, enquanto Tia se esforçava para ajudar o homem que um dia a feriu com sua ausência. Neste momento, um abalo profundo ecoava no coração de Ricardo. Ele estava no centro de um turbilhão, cercado por sombras de vidas que se entrelaçavam de formas que ele nunca poderia imaginar. Dentro desse cenário de desespero, a multidão parecia um mar agitado. Mas em algum lugar entre os gritos e os flashes das câmeras, uma voz familiar rompeu o ar. Ricardo! Uma figura conhecida emergiu do tumulto e seu coração parou. Era Camila, sua antiga assistente e agora uma detetive particular. Ela o havia procurado no passado, mas ele a ignorara, convencido de que nada do seu passado deveria ser desenterrado. A expressão dela era de urgência, seus olhos brilhando com um misto de alerta e desespero. Você precisa saber a verdade, ela exclamou, abrindo caminho entre as pessoas. A tensão aumentou. Tia não é quem você pensa que é. As palavras explodiram entre eles como uma bomba. A realidade que estava começando a se formar na mente de Ricardo desabou e a confusão tomou conta de seu ser. Tia, não é de confiança? Ele hesitou, sua voz mal conseguindo sair. Tia olhou para ele, o desespero em seus olhos crescia. O que você está dizendo, Camila? A incredulidade transparecia em sua voz, enquanto os bebês começavam a chorar, ansiosos e temerosos. Eu fiz algumas investigações, Camila começou, sua voz firme, mas tensa. Essa mulher não é só uma mãe lutadora. Ela tem um passado obscuro, ligado a negócios ilegais. E um dos bebês... E ele tem um destino que pode mudar tudo. Ricardo sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Não, como isso é possível? O pavor começava a tomar conta dele. A ideia de que Tia pudesse ser parte de algo tão sombrio parecia surreal. Mas a urgência no olhar de Camila fez sua mente trabalhar em alta velocidade. Ele precisava saber, não apenas por ele, mas também pelas crianças. Ela está escondendo segredos, segredos que podem custar a vida deles. Camila continuou, avançando mais perto. Os homens que estão aqui, eles não vieram apenas por você e pelas crianças. Eles vieram buscar um patrimônio valioso que Tia possui. Algo que foi passado de geração a geração. Ricardo olhou de um lado para o outro. As sirenes se aproximavam rapidamente e a multidão, cada vez mais aflita, parecia esperar uma explosão. Você precisa de provas! Ele gritou, o desespero se instalando. Camila então tirou uma pequena gravação de seu bolso e entregou a ele. Aqui, escute, e você saberá exatamente o que está em jogo,
Tia fez uma chamada quando você estava se envolvendo com ela. Isso pode mudar tudo. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Ele apertou a gravação em suas mãos, mas enquanto tentava buscar palavras, o mundo à sua volta parecia se mover mais rápido. O ar ficava pesado e as conversas da multidão se tornavam um ruído distante. Ele sentia seu coração acelerar, unindo-se ao grito silencioso de sua mente. Não havia como voltar atrás. Então, um novo som emergiu, ecoando sob a tensão do momento. Um barulho alto, como um tremor, e em um instante, tudo parecia acontecer ao mesmo tempo. O telefone de Ricardo vibrou de novo, e sem saber por quê, ele atendeu. Você está prestes a perder tudo, Ricardo. E tia não é quem você pensa que é. O que você acha que ela esconde é mais perigoso do que você imagina. A voz era do seu rival, Victor, e a frieza dela o fez tremer. Desista dela, antes que seja tarde demais. O aviso soou como um sino de alarme dentro de sua cabeça. O que tia poderia estar escondendo? O que mais ele ainda não sabia? A gravidade da situação se intensificava, e um novo mistério começava a se moldar diante de seus olhos. Ricardo sentiu sua mente girar, as conexões se formando em um emaranhado complexo. Ele se virou para a tia, mas a expressão dela carregava algo que ele nunca tivera coragem de encarar. Tia, o que mais você não me contou? As palavras saíram como um sussurro, mas elas ecoaram em suas almas, despertando sombras que se escondiam nas profundezas de seu ser. Nesse instante, uma nova sirene cortou o ar, e a verdade pairava, prestes a se desvelar. O que estava realmente em jogo? A tempestade de revelações prometia ser devastadora, e a vida de todos estava prestes a mudar para sempre. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Ricardo sentiu sua adrenalina disparar. O sangue de Fernando manchava o chão, enquanto tia se esforçava para ajudar o homem que um dia a feriu com sua ausência. Neste momento, um abalo profundo ecoava no coração de Ricardo. Ele estava no centro de um turbilhão. Mas em algum lugar entre os gritos e os flashes das câmeras, uma voz familiar rompeu o ar. Ricardo! Uma figura conhecida emergiu do tumulto, e seu coração parou. Era Camila, sua antiga assistente e agora uma detetive particular. A expressão dela era de urgência, seus olhos brilhando com um misto de alerta e desespero. Você precisa saber a verdade, ela exclamou, abrindo caminho entre as pessoas. A tensão aumentou. Tia não é quem você pensa que é. As palavras explodiram entre eles como uma bomba. A realidade que estava começando a se formar na mente de Ricardo desabou e a confusão tomou conta de seu ser. Tia não é de confiança. Ele hesitou, sua voz mal conseguindo sair. Tia olhou para ele, o desespero em seus olhos crescia. O que você está dizendo, Camila? A incredulidade transparecia em sua voz. Enquanto os bebês começavam a chorar, ansiosos e temerosos. Eu fiz algumas investigações, Camila começou, sua voz firme, mas tensa. Essa mulher não é só uma mãe lutadora. Ela tem um passado obscuro, ligado a negócios ilegais. E um dos bebês, ele tem um destino que pode mudar tudo. Ricardo sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Não, como isso é possível?
O pavor começava a tomar conta dele. A ideia de que tia pudesse ser parte de algo tão sombrio parecia surreal. Mas a urgência no olhar de Camila fez sua mente trabalhar em alta velocidade. Ele precisava saber não apenas por ele, mas também pelas crianças. Ela está escondendo segredos, segredos que podem custar a vida deles. Camila continuou, avançando mais perto. Os homens que estão aqui, eles não vieram apenas por você e pelas crianças. Eles vieram buscar um patrimônio valioso que tia possui, algo que foi passado de geração a geração. Ricardo olhou de um lado para o outro. As sirenes se aproximavam rapidamente, e a multidão, cada vez mais aflita, parecia esperar uma explosão. Você precisa de provas, ele gritou, o desespero se instalando. Camila então tirou uma pequena gravação de seu bolso e entregou a ele. Aqui, escute, e você saberá exatamente o que está em jogo. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Ele apertou a gravação em suas mãos, mas enquanto tentava buscar palavras, o mundo à sua volta parecia se mover mais rápido. O ar ficava pesado, e as conversas da multidão se tornavam um ruído distante. Ele sentia seu coração acelerar, unindo-se ao grito silencioso de sua mente. Não havia como voltar atrás. Então, um novo som emergiu, ecoando sob a tensão do momento. Um barulho alto, como um tremor. E em um instante, tudo parecia acontecer ao mesmo tempo. O telefone de Ricardo vibrou de novo, e sem saber por quê, ele atendeu. Você está prestes a perder tudo, Ricardo, e tia não é quem você pensa que é. O que você acha que ela esconde é mais perigoso do que você imagina. A voz era do seu rival, Victor, e a frieza dela o fez tremer. Desista dela antes que seja tarde demais. O aviso soou como um sino de alarme dentro de sua cabeça. O que tia poderia estar escondendo? O que mais ele ainda não sabia? A gravidade da situação se intensificava. E um novo mistério começava a se moldar diante de seus olhos. Ricardo sentiu sua mente girar, as conexões se formando em um emaranhado complexo. Ele se virou para a tia, mas a expressão dela carregava algo que ele nunca tivera coragem de encarar. Tia, o que mais você não me contou? As palavras saíram como um sussurro, mas elas ecoaram em suas almas, despertando sombras que se escondiam nas profundezas de seu ser. Nesse instante, uma nova sirene cortou o ar, e a verdade tairava, prestes a se desvelar. O que estava realmente em jogo? A tempestade de revelações prometia ser devastadora, e a vida de todos estava prestes a mudar para sempre. Antes que pudesse respirar, um tiro ecoou ali perto. A multidão gritou e uma cena caótica se desdobrou. Ricardo se virou, mas tudo estava confuso. Um turbilhão de pânico e gritos. O barulho sufocante misturava-se com o choro dos bebês e com a confusão dos adultos. Então, Ricardo viu o homem de preto. Mas não era Victor. Parecia um desconhecido. Uma figura nebulosa surgindo da escuridão. A imagem se desenrolou rapidamente. Esse homem tinha algo nas mãos, um artefato brilhante. E em questão de segundos, ele lançou esse objeto em direção ao chão. Um estrondo ensurdecedor acompanhou a explosão. O poder do impacto fez todos recuarem, e uma onda de calor e força empurrou Ricardo para longe. Quando ele conseguiu se reerguer, tudo parecia diferente.
O ar estava mais denso e o chão tremia sob seus pés. No meio da confusão, Ricardo avistou Tia, mas logo depois percebeu o que ocorreu. Todos os olhos estavam voltados para ela. O brilho do objeto que havia explodido, ele agora se desfazia em uma nuvem de fumaça, revelando uma caixa aberta. Dentro dela, um diário, que aparentemente pertencia à Tia. E em letras garrafais, o nome dela brilhou com uma certeza: Dona Maria. Tia, ou Dona Maria, olhou para ele com o rosto pálido, como se o mundo tivesse desaparecido sob seus pés. Ricardo sentiu uma onda de choque. Quem é você? A pergunta saiu sem querer. O clima se tornava mais pesado quando todos os olhos pareciam se voltar para a Tia. Ela começou a tremer e, por um breve momento, o pânico passou por seu olhar. Ricardo, não! A voz dela falhou, suas mãos tremiam. A multidão ficou em silêncio, esperando pelo próximo ato. O que Tia escondia poderia mudar tudo. A verdade estava ali, prestes a ser revelada. E Ricardo sentiu que nada seria como antes. O que mais ela não havia contado? O que mais estava em jogo? Ele sabia que essa explosão não era só física. Ela tinha destruído a confiança e virado o jogo de uma vez por todas. O ar estava carregado de tensão. Todos os olhos estavam fixos em Tia, ou Dona Maria. Enquanto o diário jazia ao chão como uma bomba prestes a explodir, Ricardo se sentia em um filme de terror, cada segundo carregando um peso imenso. Ele olhou para Camila, esperando explicações. Mas os olhos dela estavam fixos no diário, como se soubessem que a verdade estava prestes a se revelar. Quem é Dona Maria? Ele murmurou, sem conseguir acreditar que esse nome pertencia à mulher diante dele. O que mais ela havia escondido? A multidão estava em silêncio, mas o clima fervia com murmúrios e olhares curiosos. Tia parecia paralisada, uma estátua de medo, enquanto as crianças choravam, sentindo a tensão no ar. A sirene da polícia se aproximava, rompendo o silêncio de forma ameaçadora. O tempo estava se esgotando. Ricardo agarrou o diário com mãos trêmulas. Ao abrir, suas páginas revelaram fotos antigas, letras manchadas por lágrimas e uma história que parecia um pesadelo. Ele podia sentir a gravidade daquilo tudo, mas a razão não vinha. O que estava lendo fazia seu coração disparar. Ricardo! Camila o interrompeu, com um olhar intenso. Isso é mais perigoso do que você imagina. O que está escrito aí pode mudar tudo. E não apenas para você e Tia. O modo como ela disse Tia fez todo o seu corpo vibrar. Era como se Camila estivesse implorando para que ele não se deixasse enganar. De repente, um grito cortou o ar e todos se viraram. Foi quando uma mulher com um ar de determinação conseguiu passar pelo cerco de curiosos. Era uma figura familiar para a Tia, e no rosto dela estava um pedaço da história que ninguém conhecia. Maria, não é isso que você pensa! Gritou, antes de escorregar em direção ao diário, tentando alcançar Tia. Ricardo ficou em choque. Quem é esta mulher? Ele não conseguia entender, mas a mulher se virou, os olhos ardendo com uma verdade pressionada sob seu peito. Meu Deus, Maria, você tem que me ouvir. O que você está fazendo? Eles vão te destruir. As palavras cortaram como uma faca. Tia reagiu, jogou o diário no chão e começou a chorar. Por favor, não, eu não queria que você soubesse.
O desespero estava estampado em seu rosto, e Ricardo percebeu que ela não estava apenas com medo da polícia, mas de algo muito mais profundo. Você estava em contato com eles, não estava? A mulher pressionou, a voz embargada. Você sabe o que está em jogo e você se envolveu em seus próprios esquemas. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? O que ela queria dizer com esquemas? Antes que pudesse digerir essa nova informação, a figura emergente levantou uma mão, mostrando algo que reluzia sob a luz da rua. Era um colar, um antigo que brilhava com uma beleza trágica e inegável. O estalo em seu coração foi instantâneo. Isso pertence à nossa família, ela gritou. Você não deveria estar aqui, Maria. Eles vão aparecer para reivindicar o que é deles. As palavras deixaram Ricardo em estado de choque. O que ele havia visto como um ato de bondade se tornar uma teia complexa de mentiras e tramas envolvendo famílias e artefatos de valor inestimável. Ele olhou para a tia e então seus olhares se cruzaram. Uma onda de dor e confusão passou entre eles. A conexão que sentia até então começou a se desfazer, como se a verdade as separasse. Você não é inocente, não é, Maria? Ele quase sussurrou, o ar se tornando irrespirável. O mundo ao redor parecia ter virado de cabeça para baixo. Ele estava em frente à mulher que havia começado a sentir como se fosse parte de sua vida. Mas agora tudo estava repleto de dúvidas. Tia queria proteger seus filhos, mas quem era ela de verdade? O que havia de verdade naquele diário? Nesse momento, um eco distante se aproximou. Eram passos firmes. Viram? Vamos levar tudo! Um grupo de homens surgiu na esquina, máscaras cobrindo os rostos, a presença deles emitindo ameaças. O pânico tomou conta da multidão e o caos recomeçou. Ricardo estava entre o amor e o medo, realmente preso em uma narrativa escrita por outros. O que ele pensava ser um mero ato de solidariedade se tornara um campo de batalha por verdade e poder. Ele precisava de respostas. Mas quando e como conseguir as respostas que tanto queria? E mais importante, com que custo? O futuro de todos ali criava um nó cada vez mais difícil de desfazer. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, a única certeza que Ricardo tinha era que uma tempestade estava prestes a se desatar. Quem estava realmente ao seu lado? E quem era o verdadeiro inimigo? O ar estava carregado de tensão. Todos os olhos estavam fixos em tia, ou Dona Maria, enquanto o diário jazia ao chão como uma bomba prestes a explodir. Ricardo se sentia em um filme de terror, cada segundo carregando um peso imenso. Ele olhou para Camila, esperando explicações, mas os olhos dela estavam fixos no diário, como se soubessem que a verdade estava prestes a se revelar. "Quem é Dona Maria?" ele murmurou, sem conseguir acreditar que esse nome pertencia à mulher diante dele. O que mais ela havia escondido? A multidão estava em silêncio, mas o clima fervia com murmúrios e olhares curiosos. Tia parecia paralisada, uma estátua de medo, enquanto as crianças choravam, sentindo a tensão no ar. A sirene da polícia se aproximava, rompendo o silêncio de forma ameaçadora. O tempo estava se esgotando. Ricardo agarrou o diário com mãos trêmulas. Ao abrir, suas páginas revelaram fotos antigas, letras manchadas por lágrimas e uma história que parecia um pesadelo. Ele podia sentir a gravidade daquilo tudo, mas a razão não vinha. O que estava lendo fazia seu coração disparar. "Ricardo!" Camila o interrompeu, com um olhar intenso. "Isso é mais perigoso do que você imagina.
O que está escrito aí pode mudar tudo, e não apenas para você e tia. O modo como ela disse tia fez todo o seu corpo vibrar. Era como se Camila estivesse implorando para que ele não se deixasse enganar. De repente, um grito cortou o ar e todos se viraram. Foi quando uma mulher, com um ar de determinação, conseguiu passar pelo cerco de curiosos. Era uma figura familiar para a tia, e no rosto dela estava um pedaço da história que ninguém conhecia. Maria, não é isso que você pensa! Gritou antes de escorregar em direção ao diário, tentando alcançar tia. Ricardo ficou em choque. Quem é esta mulher? Ele não conseguia entender. Mas a mulher se virou, os olhos ardendo, com uma verdade pressionada sob seu peito. Meu Deus! Maria, você tem que me ouvir. O que você está fazendo? Eles vão te destruir. As palavras cortaram como uma faca. Tia reagiu, jogou o diário no chão e começou a chorar. Por favor, não. Eu não queria que você soubesse. O desespero estava estampado em seu rosto, e Ricardo percebeu que ela não estava apenas com medo da polícia, mas de algo muito mais profundo. Você estava em contato com eles, não estava? A mulher pressionou, a voz embargada. Você sabe o que está em jogo, e você se envolveu em seus próprios esquemas. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? O que ela queria dizer com esquemas? Antes que pudesse digerir essa nova informação, a figura emergente levantou uma mão, mostrando algo que reluzia sob a luz da rua. Era um colar, um antigo que brilhava com uma beleza trágica e inegável. O estalo em seu coração foi instantâneo. Isso pertence à nossa família, ela gritou. Você não deveria estar aqui, Maria. Eles vão aparecer para reivindicar o que é deles. As palavras deixaram Ricardo em estado de choque. O que ele havia visto como um ato de bondade se tornara uma teia complexa de mentiras e tramas, envolvendo famílias e artefatos de valor inestimável. Ele olhou para a tia, e então seus olhares se cruzaram. Uma onda de dor e confusão passou entre eles. A conexão que sentia até então começou a se desfazer, como se a verdade a separasse. Você não é inocente, não é, Maria? Ele quase sussurrou, o ar se tornando irrespirável. O mundo ao redor parecia ter virado de cabeça para baixo. Ele estava em frente à mulher que havia começado a sentir como se fosse parte de sua vida. Mas agora tudo estava repleto de dúvidas. Tia queria proteger seus filhos, mas quem era ela de verdade? O que havia de verdade naquele diário? E enquanto buscava respostas em seus pensamentos confusos, um estrondo repentino fez o chão tremer. O carro preto que estava parado na esquina explodiu em chamas, enviando chamas e destroços para todos os lados. O caos aumentou e as pessoas gritaram e correram para todos os lados. Ricardo, paralisado, viu que o rosto de tia se contorceu em terror. Eles estão aqui! Ela gritou. A outra mulher se virou, o medo estampado em seu olhar. É isso que eu estava tentando te avisar. O ruído da explosão se misturou aos gritos e sirenes, enquanto homens de preto começaram a surgir das sombras, avançando em direção à tia. Precisamos ir agora. Eles não vão parar por nada! A mulher gritou, puxando tia pelo braço. Ricardo estava prestes a agir, mas então tia fez um movimento inesperado. Não! Eu não vou deixar você levá-la! Ela empurrou a mulher, a fúria ofuscando o medo. Ela não é uma ameaça! É a única que pode nos ajudar! O olhar de incerteza de Ricardo se transformou em desespero. O que ele pensava conhecer estava explodindo à sua frente e, no meio de tudo, uma verdade inesperada surgiu.
A mulher que se dizia amiga estava, na verdade, ligada àquelas forças que ameaçavam suas vidas. Eles vão atrás de você, Maria, e você sabe disso, a mulher gritou, e a revelação cortou o ar. Olhos se viraram para a tia, uma tempestade de emoções. O que mais ela não havia contado? E, mais importante, quem realmente era aquela mulher? Enquanto tudo ao redor entrava em colapso, Ricardo percebeu que aquela reviravolta mudava tudo. Ele não sabia em quem confiar, e a pergunta central ecoava: quem exatamente era Dona Maria? O ar estava carregado de tensão. Todos os olhos estavam fixos em tia, ou Dona Maria, enquanto o diário jazia ao chão como uma bomba prestes a explodir. Ricardo se sentia em um filme de terror, cada segundo carregando um peso imenso. Ele olhou para Camila, esperando explicações, mas os olhos dela estavam fixos no diário, como se soubessem que a verdade estava prestes a se revelar. Quem é Dona Maria? Ele murmurou, sem conseguir acreditar que esse nome pertencia à mulher diante dele. O que mais ela havia escondido? A multidão estava em silêncio, mas o clima fervia com murmúrios e olhares curiosos. Tia parecia paralisada, uma estátua de medo, enquanto as crianças choravam, sentindo a tensão no ar. A sirene da polícia se aproximava, rompendo o silêncio de forma ameaçadora. O tempo estava se esgotando. Ricardo agarrou o diário com mãos trêmulas. Ao abrir, suas páginas revelaram fotos antigas, letras manchadas por lágrimas e uma história que parecia um pesadelo. Ele podia sentir a gravidade daquilo tudo, mas a razão não vinha. O que estava lendo fazia seu coração disparar. Ricardo! Camila o interrompeu com um olhar intenso. Isso é mais perigoso do que você imagina. O que está escrito aí pode mudar tudo. E não apenas para você e tia. O modo como ela disse tia fez todo o seu corpo vibrar. Era como se Camila estivesse implorando para que ele não se deixasse enganar. De repente, um grito cortou o ar e todos se viraram. Foi quando uma mulher, com um ar de determinação, conseguiu passar pelo cerco de curiosos. Era uma figura familiar para a tia, e no rosto dela estava um pedaço da história que ninguém conhecia. Maria, não é isso que você pensa, gritou, antes de escorregar em direção ao diário, tentando alcançar tia. Ricardo ficou em choque. Quem é esta mulher? Ele não conseguia entender, mas a mulher se virou, os olhos ardendo, com uma verdade pressionada sob seu peito. Meu Deus, Maria, você tem que me ouvir. O que você está fazendo? Eles vão te destruir. As palavras cortaram como uma faca. Tia reagiu, jogou o diário no chão e começou a chorar. Por favor, não. Eu não queria que você soubesse. O desespero estava estampado em seu rosto, e Ricardo percebeu que ela não estava apenas com medo da polícia, mas de algo muito mais profundo. Você estava em contato com eles, não estava? A mulher pressionou, a voz embargada. Você sabe o que está em jogo, e você se envolveu em seus próprios esquemas. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? O que ela queria dizer com esquemas? Antes que pudesse digerir essa nova informação, a figura emergente levantou uma mão, mostrando algo que reluzia sob a luz da rua. Era um colar, um antigo que brilhava com uma beleza trágica e inegável. O estalo em seu coração foi instantâneo. Isso pertence à nossa família, ela gritou. Você não deveria estar aqui, Maria.
Eles vão aparecer para reivindicar o que é deles. As palavras deixaram Ricardo em estado de choque. O que ele havia visto como um ato de bondade se tornara uma teia complexa de mentiras e tramas, envolvendo famílias e artefatos de valor inestimável. Ele olhou para a tia, e então seus olhares se cruzaram. Uma onda de dor e confusão passou entre eles. A conexão que sentia até então começou a se desfazer, como se a verdade a separasse. Você não é inocente, não é, Maria? Ele quase sussurrou, o ar se tornando irrespirável. O mundo ao redor parecia ter virado de cabeça para baixo. Ele estava em frente à mulher que havia começado a sentir, como se fosse parte de sua vida. Mas agora tudo estava repleto de dúvidas. Tia queria proteger seus filhos, mas quem era ela de verdade? O que havia de verdade naquele diário? E enquanto buscava respostas em seus pensamentos confusos, um estrondo repentino fez o chão tremer. O carro preto que estava parado na esquina explodiu em chamas, enviando chamas e destroços para todos os lados. O caos aumentou e as pessoas gritaram e correram para todos os lados. Ricardo, paralisado, viu que o rosto de tia se contorceu em terror. Eles estão aqui! Ela gritou. A outra mulher se virou, o medo estampado em seu olhar. É isso que eu estava tentando te avisar. O ruído da explosão se misturou aos gritos e sirenes, enquanto homens de preto começaram a surgir das sombras, avançando em direção à tia. Precisamos ir agora! Eles não vão parar por nada! A mulher gritou, puxando tia pelo braço. Ricardo estava prestes a agir, mas então tia fez um movimento inesperado. Não! Eu não vou deixar você levá-la! Ela empurrou a mulher, a fúria ofuscando o medo. Ela não é uma ameaça. É a única que pode nos ajudar. O olhar de incerteza de Ricardo se transformou em desespero. O que ele pensava conhecer estava explodindo à sua frente, e no meio de tudo, uma verdade inesperada surgiu. A mulher que se dizia amiga estava, na verdade, ligada àquelas forças que ameaçavam suas vidas. Eles vão atrás de você, Maria, e você sabe disso! A mulher gritou, e a revelação cortou o ar. Olhos se viraram para a tia. Uma tempestade de emoções. O que mais ela não havia contado? E mais importante, quem realmente era aquela mulher? Enquanto tudo ao redor entrava em colapso, Ricardo percebeu que aquela reviravolta mudava tudo. Ele não sabia em quem confiar, e a pergunta central ecoava: quem exatamente era Dona Maria? Então, em meio ao clamor, um círculo de homens armados se formou ao redor deles. Foi então que a mulher, que havia entrado em cena, levantou as mãos e, de repente, Ricardo escutou algo que fez seu estômago afundar. Eu sou agente da Interpol. Estamos atrás dela. Ela está conectada a um anel de tráfico de crianças que se estende por continentes. Ricardo ficou paralisado. O quê? Ele olhou para a tia, seu coração batendo em desespero. A mulher era uma criminosa? Ou melhor, a mulher que ele começara a amar agora se revelava como uma fugitiva? Tia tentou protestar, mas a voz da gente era forte. Você precisa nos ajudar a detê-la, Ricardo. Se ela fugir, não vai ser só você que vai sofrer. As vidas de muitas crianças estão em jogo. A revelação fez tudo o que conhecia desmoronar. Tia não era apenas uma mãe lutadora. Ela era manipuladora, uma peça de um jogo muito maior. O caos ao redor
parecia uma gaiola claustrofóbica, cercando as verdades que Ricardo se esforçava para não acreditar. O tempo se esgotava e ele sentia que a vida não faria mais sentido. O que ele faria agora? A verdade estava prestes a se desvelar, mas custaria tudo o que ele acreditava. A única coisa certa era que a linha entre amor e traição estava mais borrada do que nunca. Enquanto ele encarava o rosto de Tia, a única pergunta em sua mente era: como as coisas se tornaram tão complicadas? O futuro deles agora era uma névoa densa, e ele estava prestes a fazer a escolha mais difícil da sua vida. O ar estava cortante, as sirenes se aproximando rapidamente, e aquele cenário virava um pesadelo. Ricardo olhava para a tia, ou Dona Maria, enquanto todos os olhos estavam fixos nela. O diário jogado no chão parecia um sinal de alerta, um convite para que tudo desmoronasse. O que mais você esconde de mim? As palavras escaparam de sua boca. Ela tremia, o rosto pálido, e buscou algo nos olhos dele. Ricardo, eu não sou a pessoa que você pensa que sou. E de repente, tudo piorou. Os homens de preto se aproximavam, armados com uma presença ameaçadora. O tempo parecia parar. Precisamos ir! Gritou a agente da Interpol, puxando Tia pelo braço. Ricardo se viu em um dilema. Ele podia vê-la como uma mulher forte e corajosa que se tornou parte de sua vida, ou como alguém que estava envolvida em algo muito mais sombrio. Você vai deixá-los levar ela? Sua voz saiu quase em um sussurro, a incerteza fazendo seu coração disparar. Se você não ajudá-la agora, ela pode nunca voltar, Camila disse, cercando Ricardo com urgência. A tensão era palpável. Ele olhou para a tia, que agora estava sendo arrastada, o medo estampado em seu rosto. Maria! Ele gritou, e o eco de seu próprio desespero ressoou. As crianças choravam, e a cena da avassaladora verdade parecia se desenrolar lentamente. Eu não sou a vilã aqui, Tia gritou, e de repente o ar ficou tenso. A mulher da Interpol respondeu: se você não se entregar, não só você será presa, mas levará essas crianças junto. O ciclo de culpa e arrependimento começou a girar, enquanto Ricardo se sentia preso entre o amor e a necessidade de salvar aqueles inocentes. Eu não vou deixar você levá-la, gritou Ricardo, movendo-se em direção aos homens. Mas a agente se interpôs. Seja inteligente, você não sabe o que está em jogo. Ela olhou para ele, perdida entre a determinação e a preocupação. E por um momento, o caos ficou distante. Ricardo respirou fundo. Maria, ele chamou novamente, e ela virou seu olhar aflito para ele. Você precisa me confiar. Qual é a verdade? O que está acontecendo realmente? Perguntas fervilhavam em sua mente. O nó na garganta era apertado. A cena congelou. Tia se aproximou e, com lágrimas escorrendo, sussurrou: Ricardo, a verdade é que eu queria proteger nossos filhos. E isso estava mais profundo do que imaginei. A multidão em volta, atenta, esperava a revelação. Então, você não tem como sair disso, né? A voz de Camila foi um golpe. E antes que Tia pudesse responder, um clarão iluminou a cena. A explosão do carro foi um aviso, e todos se dispersaram rapidamente. O pânico estourou entre os presentes. Fuja! Gritou um homem enquanto Ricardo puxava a Tia por um braço. O instinto de proteção o dominou, enquanto corriam por entre os corpos. As sirenes ainda ressoavam, com uma urgência ameaçadora, e o cheiro de fumaça invadia o ar. Mas
Apesar da correria, ele não conseguia parar de pensar no que tia havia dito. A busca pela verdade se tornava uma batalha contra o tempo e os segredos. Os homens de preto o seguiam, mas Ricardo não pararia. Ele segurou firme a mão de tia e juntos tomaram uma esquina. Nós vamos sair disso, juntos. Ele deu um olhar para ela, determinado. A perspectiva da paternidade, agora entre linhas de amor e dor. O futuro estava incerto, mas naquele instante, Ricardo decidiu que não desistiria dela. Enquanto se afastavam, um último eco ressoou. Vocês não conseguem fugir do que são. Uma voz conhecida se perdeu na distância, e o peso daquela afirmação pairou no ar. A verdade poderia estar mais próxima do que pensavam, mas a jornada que tinham pela frente agora parecia mais nebulosa do que nunca. E assim, em meio ao caos e à incerteza, a estrada do destino os aguardava. O mistério intenso que os unia poderia os destruir, ou talvez criar uma nova história. O que aconteceria a seguir? Só o tempo diria. E agora, pessoal, antes de você deixar essa história para trás, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que o conteúdo continue chegando a você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho intrigante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final épico. Não espere nem mais um segundo para fazer parte dessa aventura. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!